Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui no meu canal do YouTube passando para vocês um conhecimento na área de televisão em maquetes, fazer maquetes para a TV e para o cinema. Bem, um detalhe muito importante, quem faz maquete para televisão ou cinema tem que tomar um certo cuidado. Eu vou dizer por quê. Eu vou contar uma história para vocês bem rápida do que ocorreu com a gente em 1993, quando nós resolvemos fazer um programa piloto para a televisão. Bem, eu comecei a trabalhar em 1980 com a companhia de teatro, que hoje chama Turma do Amazônio. Naquela época era chamado Grupo Promoarte. Anos depois, houve uma outra companhia que pôs o mesmo nome, mas a nossa já era pioneira na época, né? Bom, enfim. E nós fizemos espetáculos pelo Brasil inteiro com teatro infanto-juvenil. O grupo teatral pertencia à companhia de José Gonzalez de Diego, que era um diretor, autor. E ele, então, resolveu fazer essa viagem por todo o Brasil, apresentando as peças. E na época, nós já estávamos pensando em ir para a televisão novamente e havia uma certa dificuldade, porque os equipamentos daquela época não eram equipamentos como o de hoje. Eram câmeras em Umatic, que era um formato que eram umas fitas maiores, umas fitas desse tamanho. E essas fitas, por motivo de ser grande, custavam muito caro e quem tinha, na verdade, era só as produtoras ou as emissoras de televisão. Enfim, e tínhamos que levar essa proposta para um canal de televisão a fim que eles aceitassem a ideia de fazer esse programa em parceria conosco, que é um programa infanto-juvenil que tinha assim um bom cunho didático. Ele era um programa que não expressava violência, ele é um programa assim bem mesmo assim infantil, mas com bastante conteúdo. Havia essa carência na época que até hoje também existe. E na ocasião, eu trabalhando com a companhia como ator, nos momentos em que eu afastava, nos momentos de férias, eu ia trabalhar em outra atividade e quando eu voltava, encontrava com o diretor, com José Gonzalez de Diego, e o Diego sabia da minha parte como ator, mas não conhecia a parte de artista, né? Que eu também não me conhecia na parte de artista na área de pintura e desenho. Enfim, naquela ocasião, quando por volta de 1993 houve uma crise no Brasil, do período em que o Sarney entrou na presidência, foi para quem viveu a época, sabe que foi o Plano Sarney. Foi um plano difícil, onde as atividades culturais no Brasil ficaram realmente difícil, não tinha condição, o Brasil inteiro entrou numa crise e estava muito difícil. Então as escolas que nós fazíamos, os espetáculos eram vendidos para escolas e elas então começaram a cancelar os compromissos do que já estava agendado dos espetáculos e nós naquela situação começamos a ficar meio de cabelo em pé e resolvemos então fazer o quê? O Diego veio com uma proposta que ele tinha, já uma minissérie escrita, e ele resolveu então fazer um programa de televisão infanto-juvenil que chamaria Pimba Catapimba. E naquela ocasião havia uma pessoa que era um amigo dele, que era um cenógrafo, que ele fazia todos os telões da peça. Era esse cenógrafo, por incrível que pareça, ele era o único que fazia aquele cenário maravilhoso pintado numa tela gigantesca. O que você pedia ele fazia. E ele pintou para nós na época o cenário da peça de teatro, que era Este Planeta é Meu, que depois passou a ser Este Planeta é Nosso. Essa peça foi muito vista. E eu na ocasião fazia o personagem o Fumação. E naquela ocasião o Diego pensando, poxa, nós deveríamos então partir para a televisão. Eu vou escrever a peça, aliás, o programa, e vou ter que fazer um piloto, um vídeo piloto, vou ver se eu consigo fechar com algum canal. Mas como na época havia sempre aquele monopólio difícil de você penetrar, e também dentro das próprias emissoras,
você levava uma ideia e havia sempre uma certa repulsa, porque a emissora tinha sua programação, tinha seus atores, tinha seus criadores de conteúdo, e muitas vezes a produção independente sempre era meio que observada assim, meio à distância. Mas, na ocasião, então, ele falou assim, bom, o único meio é se associar com alguma produtora, a fim que ela faça essa ideia com a gente, né? E ele, na época, levou a ideia para uma grande pessoa que eu tenho no coração até hoje, uma lembrança fantástica. Olha, eu tenho algo a dizer. Esse grande homem, que é Agostinho Zácaro, do programa Italianíssimo, ele foi uma pessoa que ajudou muita gente na televisão. Muita gente foi ajudada por ele. E, enfim, no final da vida dele foi meio que esquecido. A última vez que eu encontrei, ele estava penhorando o seu piano e precisava de um dinheiro para resgatar. E na época, aqueles que ele ajudou, muitos deles viraram as costas e ele acabou perdendo o piano. E naquela situação também apareceu que ele ficou acometido com uma doença que foi, eu acho que um câncer, e veio a falecer anos depois. Eu fiquei muito triste com a história. Bem, enfim. Mas eu vou contar a parte legal que o Agostinho Zácaro fez por nós. Ele e o irmão dele, o Santos. Eles tinham, na época, que para nós era algo fantástico, que era um suíter todo montado dentro de um micro-ônibus. Porque as emissoras, na época, elas tinham as unidades móveis que iam fazer as gravações fora. E essas gravações, você necessitava levar todo o complexo para dentro de um caminhão, e com cabos você esticava para onde você queria, punha as câmeras e saía gravando. Bem, e na ocasião, ele tinha esse ônibus e tinha mais um outro ônibus grande, e ele levava a orquestra, então fazia os shows da orquestra, o Italianíssimo, um programa marcante nos anos de 1970, 80, 90, e ele, na época, então, fazia a locação do teatro para o programa Perdidos na Noite. Depois, no finalzinho, o Ailton, o comediante, um deles muito conhecido, locou dele durante muito tempo o teatro, ficou lá durante uns 3 ou 4 anos com espetáculo. E foi, assim, fantástico. Foi um período muito bom para o Agostinho Zácaro. Bom, enfim, e ele, na época, nós levamos então a ideia do programa. O Diego levou, apresentou, ele ficou entusiasmado e falou assim, poxa, que legal, muito bom. Olha, não, tudo bem, eu posso liberar para vocês gravarem, sim. Nós temos um estúdio aqui em cima, no final do teatro, aqui em cima, perto da ilha de edição. Vocês vêm, eu marco uma data, vocês vêm, só que a coisa é limitada, vocês têm que vir muito rápido. Porque o que acontece? A gravação que nós temos do programa, que é o Perdidos à Noite, eu acho que era numa quarta-feira, ele falou, é um barulho realmente muito grande, porque é um público diversificado e eles realmente fazem uma bagunça no teatro. E os outros dias eu ocupo a ilha e o estúdio para fazer a parte do programa, o Italianíssimo. Mas nós vamos abrir um espaço para vocês. Bom, enfim, e naquela situação, então, nós pegamos e tivemos a sorte dele falar assim, olha, assim que tiver uma data, eu marco com vocês, e então tá aí aberto a hora que vocês quiserem, então tudo bem, tá? Então nós pegamos e fomos fazer o cenário, né? Montar o programa. Então voltamos, aí o Diego chegou para mim e falou assim, Vanderlei, eu tinha um amigo lá na TV Tupi, inclusive esse era um cenógrafo, e ele fazia os cenários, inclusive o telão nosso da peça foi ele que pintou, mas eu não encontrei mais, eu não sei até se ele talvez não seja nem mais vivo. E vamos ter que fazer isso. Mas o meu filho disse que você desenha, você acha que teria condição de você fazer? Eu pensei assim, bom, não sei, vamos ver, né? Eu nunca fiz, né? Vamos tentar. Falou, não, mas para começar a gente vai fazer primeiro o seguinte... você vai ter que fazer para mim, porque eu tenho que levar para ele um storyboard do que é os figurinos do programa. Então você
vai começar primeiro desenhando os personagens. Eu vou te falando o que é, enquanto eu também estou escrevendo o programa. E você, então, faz o esboço deles. Aí faz para a gente montar uma pasta legal para levar. Tudo bem, eu sentei e comecei a fazer. Eu sei que, olha, começou aí a minha história dentro da arte, na área de desenho. E nesse momento, quanto mais eu trabalhava e mais fazia, mais a coisa vinha, fluía. E consegui fazer o figurino dos personagens. Dali passando, então, fomos para a parte do cenário. E o cenário, na ocasião, então, ele falou assim, bom, nós vamos ter que fazer um telão. Aí eu peguei e falei assim, poxa, Diego, por que não fazer de uma outra maneira? Fazer uma maquete. Aí ele falou assim, sim, claro, uma maquete é legal. Ele falou, pô, não, mas espera aí, a gente pode fazer uma lâmina que a gente usa. O que vem ser essa lâmina? A lâmina é uma placa de 30 por 40, onde você coloca uma foto e você encaixa. Você fecha a câmera, e se for um cenário, você faz uma coisa que ainda estava surgindo. Pouca gente ouvia falar o que era o chroma key. O chroma key, para quem não sabe, ou alguns já sabem hoje o que é a eliminação de uma das cores que você vai fazer a fusão da imagem. Então você pega um cenário, pega uma câmera e coloca ela em chroma, e o cenário aqui chapado, você fecha uma câmera aqui, e a outra câmera no estúdio você fecha nos atores. Só que os atores têm que estar com uma cor semelhante a essa, o verde, ou azul, ou um verde mais claro, que é aquele verde tom meio de verde-limão, que aí você elimina essa cor do fundo. Esse recorte aqui meu é feito, e a gente retira esse fundo e encaixa o cenário aqui atrás. Bom, enfim, e naquela situação ele pegou e falou assim, vamos fazer a lâmina. Eu peguei e fiz a lâmina do cenário. Feito a lâmina do cenário, tínhamos que fazer um teste de câmera. Bom, naquele momento fomos fazer o teste de câmera, e ocorreu um fato muito interessante. A imagem, o que vem ser um teste de câmera? A gente liga a câmera, coloca o personagem dentro daquele cenário, e nós vamos fazer o quê? Avaliar a temperatura de cor do cenário, que é a luz que está incidindo sobre o cenário, e a luz que está incidindo sobre os atores. Então, o que ocorre? No chroma key, não pode haver uma diferença muito grande. Geralmente, nós temos que iluminar muito mais o fundo em chroma, os atores a gente ilumina, retira as sombras, faz um contraluz aqui atrás para que você possa ter um melhor recorte. E naquela época havia uma certa dificuldade, por quê? O chroma, ele exigia muito da luz, da captação da sensibilidade da câmera. As câmeras hoje modernas, como essa que está gravando, ela tem uma condição de gravar com uma sensibilidade de luz muito baixa. Então nós podemos fazer a gravação de uma forma mais assim tranquila, enquanto que naquela época a câmera era de tubo. E por ser tubo, a câmera não poderia também haver produtos, algo que tivesse brilhando nos atores. Por exemplo, se eu tivesse esse óculos aqui tendo um certo reflexo, ou meu relógio, ó, que nem está aqui, olha, isso aqui era um problema. Ele rasgava no chroma. Então nós tínhamos muita dificuldade de fazer. Bom, enfim, fizemos o teste. Naquele momento em que fizemos o teste, quando observamos atrás de nós, havia um problema sério, a profundidade ainda parecia chapeada. Então, o que eu tive uma ideia? Falei assim, poxa, por que não fazer em alto relevo? Ele falou, pô, em alto relevo vai dar uma sugestão que o cenário ele é em 3D. Pô, imagina naquela época, em 1993 e 94, foi mais ou menos o tempo que nós fomos gravar, porque na verdade tudo isso levou um ano para ser montado, antes da gente chegar a fazer a gravação do programa. Um ano de preparação. Foi um ano de sofrimento, um ano de diversão, porque foi uma turma com a gente trabalhando, e nós estávamos entusiasmados, pois víamos que o resultado estava saindo. E esse teste feito, então, da câmera, resolvi fazer, então, cenário em alto relevo. Então, fizemos em 3 planos. O que está em primeiro plano estava mais em alto relevo. Segundo e terceiro plano
a profundidade, então ia dando aquela ideia que tinha uma profundidade. Bom, enfim, naquele momento, vamos levar para fazer o teste. Vamos lá fazer o teste. Naquilo que fizemos o teste, fui eu e a Patrícia Irene. A Patrícia é filha do Diego, ela era atriz na época, e ela fazia um personagem que contracenava comigo. Eu fazia o Fumação, que vocês já viram aí no canal do YouTube, e ela fazendo esse personagem do Fumação, junto comigo, ela fazia a Florinda, e nós dois contracenando. Nós colocamos ela primeiro na maquete, que nessa época eu não contracenei, nós fomos fazer só um teste com ela. E houve o quê? Um resultado interessante, ficou legal. Mas ainda faltava algo. E na volta, então, novamente, as ideias vão fluindo. E chegou aquele momento que eu falei assim, puxa, Diego, por que não fazer em maquete? Ele falou, pô, maquete, legal, é verdade. Pô, mas dá trabalho, é difícil. Mas tem uma vantagem, ele falou, vai economizar na questão de espaço pessoal para fazer, porque vocês imaginam fazer uma maquete para colocar 3 atores dentro. Essa maquete teria um cenário, aliás, vamos dizer um cenário natural. O cenário natural teria que ter uma largura aí de 7 metros, 7, 8 metros, por uma altura mais ou menos de 5 a 6 metros, para conseguir encaixar os atores dentro. Então seria uma coisa muito trabalhosa, difícil de se fazer, um custo altíssimo, tratando-se de um piloto de televisão, que é lógico que serviria para fazer o programa mais a seguir. Só que nós não tínhamos só um cenário, nós tínhamos o cenário do Fumação, tínhamos o cenário da Tica e do Tuco, tínhamos o cenário de outros personagens que faziam parte do programa, e então vocês imaginam que seria um trabalho gigantesco para se fazer. Mas resolvemos então, vamos fazer então em maquete. Eu então, ainda inexperiente, começando a aprender a fazer aquilo que estava vindo de novo, resolvi fazer então um cenário. Então nós fizemos o quê? As primeiras árvores em plano, elas maiores, né? E a segunda um pouquinho menor, a terceira menorzinha, indo assim na perspectiva para o fundo. No último instante aqui atrás, a árvore era bem menorzinha, para que desse a profundidade de 3D. Até mesmo se a câmera pudesse fazer um movimento, ela havia um ângulo que dava realmente a profundidade, a perspectiva da cena do horizonte, né? Enfim, e naquele momento, então, começamos a fazer esse cenário. Esse cenário levou muito tempo para ser feito, e ele tinha o quê? Uma coisa que também é muito importante saber. Quando se faz a maquete, então se você vai gravar numa floresta, por exemplo, você jamais vai poder usar um fundo verde como esse aqui. Por quê? Se você tem o cenário verde, as plantas são verdes, o que tiver verde vai coincidir com esse fundo aqui. Quando a gente colocar em croma, vai fazer o quê? Vai haver um buraco. Vai desaparecer a árvore e vai ficar vazada pegando o cenário que está atrás. Porque esse cenário do verde vai ser substituído por um outro de fundo. Então não podíamos usar o verde. Usamos então o fundo azul. O azul semelhante que nós usamos, para quem conhece, que trabalha com chroma key, é um azul semelhante a esse que eu tenho aqui. Esse está aqui mais ou menos no quadro aqui da televisão, do monitor. É o azul que nós usamos. Por quê? A roupa não tendo nenhum azul, não há esse problema da gente pegar e aparecer na televisão com esse problema de que o cenário você rasga através dele. Enfim, fizemos então um fundo azul. Foi comprado um tecido gigantesco. Só que esse tecido ele tinha que haver no fundo dele, aqui atrás, lá no fundo, que nem um ciclorama, né? É um fundo infinito. E como não havia essa possibilidade, havia dobra. Então nós tivemos que fazer mais ou menos um arremate. E no chroma key há um problema muito sério. Quando você faz a iluminação de fundo, o chroma key te exige que você tenha que fazer uma iluminação muito boa no cenário, aqui atrás, no fundo. Qualquer dobra que houver, qualquer dobrinha que existir,
ela vai acontecer o quê? Uma sombra. Essa sombra acontecendo vai rasgar o cenário, ele vai começar a dar um brilho. Naquela época o chroma tinha uma certa dificuldade, ele já dava um problema que ele rasgava muito no cabelo, ele começava a criar brilhos em torno do cabelo. Tanto é que quando nós víamos reportagens feitas que usava a emissora de televisão, colocar o repórter, né, o apresentador do jornal, que tinha um fundo atrás virtual, o cabelo dele começava a brilhar, né? Ficava rasgando assim, né? Hoje o chroma já consegue fazer esse trabalho, eliminando esse problema técnico. Mais um detalhe. Então, essa parte, naquela época, corria esses problemas, que era de fazer a cor o mais iluminada possível, para que pudesse encaixar o cenário dentro. Bom, mais outro problema técnico da época. Naquela época, para se fazer o chroma key, se usava uma câmera só em chroma. O que vem ser isso? Se você tem que gravar um programa com 3 quadros, por exemplo, 3 cortes de câmera, né? Plano geral, uma câmera na esquerda, outra câmera na direita. O que vai acontecer? Você, ao falar a marcação de câmera que o ator segue, ele olha primeiro sempre para o centro da tela, ele olha para frente. Ele fala para essa câmera e depois, se ele tiver que falar para a câmera que está aqui nesse ângulo, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar aqui, falar e mudar para essa câmera, que essa câmera está ligada, e ele fala para ela. E assim na sequência. Naquele momento havia um problema sério. Como era uma câmera em chroma, essa câmera tinha que ser movimentada 3 vezes. Então o que era? Nós gravávamos o programa todo em plano geral, o quadro inteiro. O meu quadro durava 1h e 15 minutos para ser gravado. Ia 6 minutos dele no ar, editado. Pra vocês terem uma ideia, fumação. 6 minutos. Para 1h e 15 de gravação. Por quê? Porque era feito dessa forma. Então nós tínhamos a câmera em plano geral. Quando essa câmera está em plano geral, a câmera que está lá na maquete, ela também está em plano geral. Ela é ajustada no mesmo ângulo de altura da câmera que se encontra no estúdio, para que dê a profundidade semelhante. Então, todas as falas que eu tinha que falar para essa câmera, eu tinha que falar para ela, fazendo a marcação de braço, marcação de campo, né? Da mesma maneira. Eu tinha também uma certa dificuldade. Por quê? Na minha frente havia uma lagoa virtual. Ela não existia no cenário. No cenário aqui, o que era? Era um tecido no chão. Eu estava no fundo azul, eu e a Patrícia. E havia um recorte na minha roupa, que dava a impressão do preto. O laranja do fumação, ele parecia ser algo flutuante, um corpinho pequeno. E da Patrícia, ela usava um aplique rosa, que era o caule dela, e o azul era a camisola que ela usava semelhante ao fundo, que ia desaparecer. Então ficaria um corpinho pequenininho que ela dançava, né? E ela também estava na frente dessa lagoa. E nesse momento, o que acontece? O cuidado que tinha que ser era para não ir para a frente, porque poderia pisar dentro do lago. Então nós tínhamos uma marcação feita, que ao falar eu falava para a câmera aqui na frente, e depois minha fala mudava para essa câmera do lado de cá. Só que ela não estava aqui. Ou aqui também. Ela não estava aqui. Então eu tinha que fazer o quê? Todas as falas que eu falava para frente, falo agora. Quando eu fosse virar para cá, eu tinha que falar e movimentar o braço e olhar para essa câmera e falar para essa câmera da mesma maneira. Também outra sequência era a mesma coisa feita para essa câmera. Na edição, isso tudo ia ser montado. Vocês imaginem montar tudo isso. Então o problema qual era? Se eu estou com o braço aqui e no outro quadro eu estou com o braço aqui, aquele take perdia. Já não dava mais. Então você vê a concentração que nós tínhamos que ter de estar dentro do cenário, fazendo a interpretação do personagem e ainda tendo a marcação de câmera que tinha que estar atento para fazer. E tudo isso assim, ó. Nós tivemos que gravar, tínhamos, né? Um dia para gravar os 12 quadros do programa, sendo que só o meu levava 1h e 15 minutos. Imagina os outros também. Enfim, os atores que estavam participando, todos também tiveram essa dificuldade na questão
da continuidade do corte de câmera, né? De um take para outro, tem que fazer esses movimentos. Bem, enfim, o Fumação eu consegui fazer, outros nós fizemos também. A fita que vocês viram aí do Fumação, que está no meu canal aí do YouTube, ela era a fita em Umatic. E na época, o nosso amigo Agostinho Zácaro, como as fitas custavam muito caras, e eles tinham a câmera, as fitas reservadas para o programa Italianíssimo, então ele cedeu as fitas para fazer a gravação do programa, mas ele tinha pressa de retê-las novamente, a fim de poder fazer novamente o programa, né? Continuar fazendo, porque eles tinham edição a montar e tudo mais. Então nós tivemos um tempo limitado que tinha que entregar a fita. E um tempo muito curto para editar todo o material. Bem, mais um detalhe interessante que ocorreu, de fato, na questão da gravação. Solucionado esse problema da gravação de corte, nós também tínhamos um certo problema, a maquete. Essa primeira maquete foi feito o teste, ela foi feita todo em material papelão, foi feito com materiais assim, baratos, porque nós não tínhamos condições, por exemplo, para colocar acrílico, ainda mais naquela época, né? O acrílico também teria que ser fosco, teria que ter um material que não pode ter brilho, né? Então, ocorreu um fato. Quando nós fechamos a câmera no cenário, o que aconteceu? Tinha um pelinho, uma farpinha do papelão raspado, que foi lixado e depois pintado, e devido à tinta que foi colocada, essa tinta fez o quê? Ela repeliu a celulose do papelão. E ali criou o quê? Um bicho, que nem um bicho, assim, ficou um pelo, né? Uma coisa estranha, parece um monstro, né? E quando nós gravamos, que nós olhamos, nossa, tomamos susto. O que é isso? Poxa vida, não pode acontecer. Tem que tomar mais cuidado com o cenário. O cenário tem que ser altamente, assim, com uma qualidade fora de série. Você tem que pôr a perfeição, o cuidado absoluto para se fazer o cenário, a fim de não dar o problema que é essa questão de vazar esse pequeno pelinhos, farpinha, cabelo, o que tiver ali na televisão aparece. Bom, voltamos para casa, fomos para o nosso estúdio lá, onde a gente montava todo o cenário, e toca mudar o material. Mudamos o material, sofremos para acertar ele, e eu fiz com muito cuidado esse detalhe que tinha, que era a respeito dessa situação. E naquela ocasião, então, eu peguei e falei assim para o Diego, bom, Diego, tem os outros cenários que tem que montar. Então, vou ter que também tomar esse cuidado. Entre outros cenários que eu fiz também, foram cenários que tinham movimentos, né? Eram os trogloditas que passavam assim, correndo atrás de uma vaquinha. Era todo feito um mecanismo, né? Também que movimentava na medida que passava. É bem interessante, eu tenho alguma coisa aí. E assim que eu puder, eu vou pegar a fita, vou fazer novamente uma limpeza nela e tentar salvar. Na questão da fita, eu tive que realmente, ela ficou degradada, porque na época, com essa entrega das fitas que nós tínhamos que fazer, ficamos com uma cópia em VHS. A fita VHS, quando você copia, ela não dá para você copiar muitas vezes. Ela copiava só o máximo 2 vezes, 3 vezes ela já perde a cor. Na quinta, nem se fala. Porque a cópia da cópia, um problema técnico ocorre, que o sinal vai se desgastando, o sinal de vídeo. E o final acaba borrando a imagem. Mas na época nós tínhamos 2 fitas, uma ficou com o Diego, depois eu salvei uma fita para mim, que essa fita foi, na verdade, a ideia era fazer um backup, que se caso houvesse perdendo aquela fita, nós não teríamos mais nada para recordar a respeito desse momento da nossa história. E eu então peguei e falei assim, Diego, eu tenho a fita. Tem fita? Poxa, que salvou a fita, salvei. Mas ela tinha cor até um certo tempo. Depois ela foi se degradando com a questão dos fungos, né? Que ocorre na celulose da fita. Bom, enfim. E então esse problema técnico de acabamento para chroma key no cenário é muito importante ter essa consideração. Hoje já existe um fato muito interessante, que a ilha de edição te proporciona você fazer a gravação e fazer a inserção do cenário após. Você pode fazer até um cenário virtual.
né, que é feito nos filmes, a maioria que vocês verem aí do cinema. Os cenários são todos feitos muitos deles em animação computadorizada. E a gente então faz o quê? Hoje se permite gravar com 3 câmeras no fundo verde, azul, ou seja, qualquer outra cor, e fazendo o corte direto, sem a interrupção dos atores. O ator faz a marcação de câmera, ele olha para frente, ele fala com a câmera na frente, ele fala com a câmera da esquerda, a câmera da direita, e continua fazendo a marcação normal. Então ele não tem mais aquela necessidade, que era um quebra-cabeça, de se fazer um programa maluco como aquele que nós fizemos, que foi o Pimba Catapiba, esse piloto, né? Mas devido realmente às dificuldades da época, nós não conseguimos pôr adiante. Existia a questão técnica que o croma era feito num equipamento que era um gerador de croma, era um vídeo, né, um videocassete, e ele ajustava, recortava essas câmeras, essas cores, né, que a gente precisava fazer a eliminação. Hoje não, hoje você faz na ilha de edição. A ilha te permite fazer esse corte, né? O que é muito interessante. E, como eu falo para vocês, a televisão, ela tem uma história fantástica. Então, vocês que gostam, que curtem o conhecimento na área de televisão e cinema, eu sou um dos pioneiros da televisão. Comecei em 1973, na TV Tupi. Eu, Cleri Cunha, Iório Neto, o Parizinho e outros mais, né? Grandes amigos nossos, o meu tio, o Jander, né? Jander de Oliveira. O Jander foi um dos técnicos da TV Tupi. A maioria dos programas que existiu aí durante muito tempo foi gravado e editado na produtora dele, que ele também passou pela Tupi e foi para a TV Bandeirantes. Eu fiz a novela Os Imigrantes, fiz também os Adolescentes, né? Com Ricardo de Biasi, Hugo de la Santa, o nosso amigo Guarnieri lá, morreu Flavinho Guarnieri, a Tássia Camargo. Nos Imigrantes eu trabalhei com Valdir Fernandes, meu grande amigo Valdir Fernandes, um ator fabuloso. Eu tenho ele assim, é meu amigo do coração mesmo, ele e o Parizinho. E ele fazia o primo na novela, né, da família dos italianos, De Salvio, que era o já tão famoso, fez a Escrava Isaura, muito conhecido, Rubens de Falco, né, que foi embora. A Ioná, que fez também, eu fiz também ela, o personagem junto com ela. E então, enfim, foram bons momentos. Entre outras coisas, também eu fiz mais outros programas. Fiz também peças, né, de teatro que estão aí. E parti para a área técnica, porque eu gosto também da área técnica, né? Eu passei a ser cenógrafo, iluminador, contra-regra, tudo assim, a gente vai aprendendo na raça. Televisão é isso, televisão você aprende, te dava essa oportunidade, graças a Deus, de poder a gente desenvolver o nosso conhecimento. E eu espero que vocês que ouvem aí, estão ouvindo a minha história, se inspirem e continuem também acreditando. Televisão hoje é moderna, televisão hoje se faz com muita qualidade, mas exige o quê? A falta de conteúdo. O conteúdo é muito importante. A gente vê as coisas muito rápido. Hoje o consumo na área de mídia é fantástico. Hoje os canais de televisão eles necessitam conteúdo, necessitam uma nova programação, uma nova ideia, para conseguir preencher a grade da programação. Nós sabemos que a possibilidade do futuro, tudo ser através de internet. O meu canal é um canal, tem outros canais também que estão aí. Mas abriu o espaço, hoje estamos democratizando, né? Eles estão abrindo a oportunidade para que possamos criar novos conteúdos e novas ideias. Então eu espero que para quem está aí me ouvindo, se inspire e busque criar. Criar faz bem, a mente ocupada, ela não ocupa espaço, ela não... como diz, né, aquela velha frase, né? A mente desocupada é a oficina do diabo, e é mesmo, né? Eu hoje vivo, graças a Deus, tenho aqui com muito suor, muita dificuldade, a minha produtora, ela em parceria com outros amigos também que são na área técnica, e nós juntamos força, nosso amigo aí, o grande Cleri Cunha, diretor de cinema,
o Iório Neto, o Sidinaldo Isaac, meu companheiro, meu parceiro, é meu sócio. Ele é um amigo que eu também tenho, ele assim do coração. E nós estamos juntos aí na parada, estamos aí para o que der e vier. Hoje nós temos equipamentos profissionais de alta definição, essa câmera que está gravando, né? Eu estou gravando em dois formatos, estou gravando no formato de 3x4, no formato de 9x16, né? Com duas possibilidades de gravação. E isso porque é uma forma que a gente hoje permite fazer a gravação e poder colocar uma melhor qualidade para vocês aí que estão assistindo através da internet os nossos conteúdos. Nós temos a ilha de edição montada, eu tenho uma parte dela montada aqui, eu tenho mais equipamentos, tem aqui atrás, aqui vocês não estão vendo, tenho monitores de alta definição. Nós fazemos trabalho de edição, captação de imagem, sonorização, fazemos também eventos, gravamos praticamente o que vocês desejarem. Fazemos também pós-produção, trabalhamos com cinema e televisão. Estamos daí partindo também para outros trabalhos na área de comércio, né? Você tem uma loja, você quer gravar o seu produto para colocar na internet, fazemos esse trabalho, entre outros. Então, para você que está aí, é fácil, é só acessar o meu canal no YouTube e assistir. Meu canal no YouTube está como www.user/dan21549 ou se não, W Guedes Produções. E no Face eu tô lá como Vanderlei Guedes, né? Vanderlei Guedes parece que é Vanderlei Guedes 1, mas logo que vocês entram você já vê a minha cara tá lá, né? A foto já está lá. E acompanhe as minhas postagens, né? E o meu e-mail vai estar aí no rodapé do vídeo. Meu e-mail é Vanderlei Guedes Rodrigues com Z @gmail.com, ok? Então, para vocês que estão aí me assistindo, eu mais à frente vou explicar mais sobre esses problemas técnicos de gravação. Vamos lembrar mais um detalhe importante. A gente fala gravação. Quem trabalha com vídeo faz gravação. Quem trabalha com cinema faz filmagem. Porque a diferença? O filmagem é feito de filme e gravação é feito através de processo magnético de gravação. Pode ser uma fita, um cartão SD. É uma câmera que transforma a imagem no formato digitalizado, no formato que antigamente era analógico, mas era formato eletrônico. E o filme é formato através do croma do filme. Então a diferença de filmagem e gravação é essa. Hoje, genericamente, se fala filmagem. Eu fiz uma filmagem, eu fui numa filmagem, mas tudo bem, tá válido. O que vale é participar, ok? Então, para vocês, meu grande abraço e fiquem com Deus. Um beijo no coração. A W Guedes aqui continua trabalhando e breve trarei mais novidades do mundo do vídeo e da televisão, principalmente do cinema, ok? Até logo, tchau!